Um homem perdido em uma ilha acaba encontrando um cadáver na praia. Agora, ele usa o cadáver para sobreviver. E aí, pessoal, hoje recapitularemos o filme Um Cadáver para Sobreviver. Então se preparem e vamos lá. A história sinistra começa com um homem chamado Hank indo se churrascar, depois de não aguentar mais ficar sozinho em uma ilha. De repente, Hank vê um corpo na baía da praia. Ele então se assusta e acaba caindo com a corda, mas por sorte, ela arrebenta. Hank, confuso, vai até o corpo. Achando que o homem se afogou, ele faz massagem, mas de repente ele escuta um som no corpo do homem, que peida. Hank se senta e começa a desabafar, dizendo que tudo que ele queria viver ele não conseguiu, e por isso tentou se churrascar, mas ao ver o corpo na praia, ele ganhou esperanças. O cadáver então começa a peidar. Hank desiste e vai se churrascar de novo, mas o cadáver começa a se peidar sem limites e entra no mar. Hank se solta e vai até o cadáver. Ele então amarra uma corda no corpo e faz o cadáver de jet ski. No mar, Hank acaba caindo e acorda na baía da ilha. Ele então acaba encontrando um pacote de salgadinhos e comemora como se fosse um gol da Copa do Mundo, por estar com uma fome de 10 mendigos. Hank então grita para ninguém que ele estava preso em uma ilha e conseguiu fugir por causa do cadáver que ele usou como jet ski. Hank então vê o cadáver e pergunta para ele como ele fez aquilo de se mover através dos gases. Hank então se dá conta que está falando com um cadáver. De repente, Hank se lembra do seu celular. Ele tenta pegar sinal com seus 10% de bateria, mas não consegue. Ele também olha para uma mulher que está de papel de parede no celular. Hank se senta com o cadáver e diz que ele tem que ir. Ele vai embora, mas acaba voltando para levar o cadáver junto. Hank arrasta o cadáver pela praia e pede socorro. Ele acaba ficando cansado e amarra uma corda para carregar o corpo nas costas. O cadáver então continua peidando. Na floresta, Hank grita por socorro. Ele então acaba encontrando alguns lixos. No lixo, Hank acha um casaco, revista para maiores e uma rolha. Ele então olha para o cadáver que não parava de peidar. Hank segue viagem com o cadáver, que parou de peidar por causa da rolha. Pela noite, ele fica dentro de uma caverna e faz um coletor de água da chuva. Hank então se deita e começa a cantar uma musiquinha. Ele então pega o cadáver no colo e coloca ele para dormir que nem um bebê. Enquanto Hank arrumava o cadáver, ele abre o olho. Pela manhã, Hank acorda e vê um guaxinim no cadáver. Ele, morrendo de fome, tenta pegar um animal, mas não consegue. Ele também encontra seu coletor de água destruído, que ele mesmo quebrou. Hank entra na caverna e diz para o cadáver que ele é um inútil. Ele diz também que ele precisa ir embora, mas o cadáver começa a soltar água pela boca. Hank então coloca o cadáver sentado e aperta o peito dele, o que faz jorrar muita água do cadáver. Hank fica desesperado, já que ele estava com muita sede. Ele então pega o seu copo e enche com água do cadáver. Hank então bebe a água e fica muito feliz com o cadáver. De repente, a água acaba e o cadáver começa a tentar falar. E Hank descobre que o nome dele é Manny. O cadáver então fala com Hank e ele, assustado, dá um soco no cadáver. Hank então sai correndo. Hank volta com uma lança e o cadáver pergunta por que ele bateu nele. Hank então diz que ele deve estar tendo alucinação por causa da fome. Hank pergunta para o cadáver se ele lembra de onde ele veio e como ele chegou na ilha, mas o cadáver não lembra de nada. Hank então dá um Doritos para o cadáver provar, para ativar a memória sensorial dele, mas nada acontece. Hank então pega alguns objetos e começa a explicar para o cadáver como o mundo funciona, já que ele está sem memória. O cadáver então pergunta como Hank se perdeu. Ele fica nervoso e diz para o cadáver que é melhor ele focar em lembrar da sua própria vida. O cadáver também pergunta o que fazem com as pessoas mortas. Hank então diz que enterram, mas Hank fala para o cadáver que ele é diferente, que talvez ele seja um super soldado ou possa ter caído em resíduos radioativos. Hank então diz que é para o cadáver ajudar ele a chegar em casa. Hank tenta pegar sinal na floresta. Ele então vê algumas frutinhas e passa mal ao comer. O cadáver então vê uma revista de mulheres. Hank então explica para ele o que são as mulheres e a pipa do cadáver começa a subir. Os dois continuam e de repente Hank escuta um rugido. Um animal selvagem então aparece e os dois acabam caindo de um barranco. O celular do Hank então cai perto do cadáver e ele pergunta o que era aquilo que ele estava olhando. Hank fala que é um telefone, mas o cadáver estava olhando na verdade era a mulher de capa, que ele se apaixonou instantaneamente. Hank então desliga o telefone para economizar bateria. Hank então vê que vai ser difícil voltar. De repente, ele tem um flashback, olhando o que parece ser a mulher da capa do celular dele no ônibus. O cadáver então pede para olhar a foto do celular de novo, porque a mulher da capa estava dando gatilho nele. O cadáver estava se lembrando do seu passado. O cadáver também pede para o Hank se vestir como ela, porque o amor estava trazendo as memórias dele de volta. Hank então se veste como a mulher do ônibus para o cadáver se lembrar do seu passado, mas o cadáver não lembra de nada, e Hank acaba desistindo de se vestir de mulher. O cadáver então diz para ele tentar mais uma vez, porque se ele se lembrar do seu passado, ele pode ajudar o Hank a chegar na cidade. Hank
Hank então usa o cadáver para construir um ônibus e simular o dia em que ele viu a mulher da capa do celular pela primeira vez, para assim o cadáver resgatar suas memórias. Os dois então começam a conversar e o cadáver consegue se lembrar do seu antigo amor. O cadáver fica muito feliz. Hank então simula vários dates a noite toda para liberar mais memórias do cadáver. Os dois então fazem pipoca e assistem filme, o que deixa o cadáver mais apaixonado ainda pela mulher da capa do telefone. O cadáver acaba se engasgando com a pipoca e o Hank socorre ele. O cadáver então dispara a pipoca pela boca que nem um tiro. Hank então descobre que o cadáver tem uma grande habilidade. Ele então usa o cadáver para escalar e também caçar animais para comer. Os dois se divertem muito e pela manhã Hank continua com o cadáver e encontra um grande rio por onde eles precisam passar. Hank então vai por cima de um cano com o cadáver. O cano acaba quebrando e os dois ficam pendurados pela roupa. Os dois acabam caindo e Hank salva o cadáver. Ele então usa a boca de tiro do cadáver para engatar a corda no cano e continuarem a atravessar o rio. Os dois continuam pela floresta e de noite fazem uma fogueira. Hank então sai para urinar e de repente um carro passa por ele na estrada. Hank então liga o celular e pega um traço de sinal. Ele então se dá conta que está perto da cidade. Hank volta para a fogueira e abre o Instagram da mulher da foto de capa do celular dele, que se chama Sarah. E descobrimos que ela tem filho e até mesmo marido. Hank era só um fura-olho de casada. Hank então vai conversar com o cadáver para contar a verdade sobre a Sarah, já que o cadáver tinha se apaixonado por ela. Mas de repente, um urso pardo aparece. Hank então prepara o cadáver para atirar no urso. Mas o cadáver acaba vendo o Instagram da Sarah e ele vê que ela tem alguém e fica muito triste. Ele então não tem força para atirar. O Zé Colmeia então ataca o Hank e ele, para se salvar, tira a rolha do cadáver e eles voam com os gases. Voando acima das árvores, eles acabam enxergando a cidade. Os dois então caem em um tronco. O cadáver então começa a chorar e tem uma série de pensamentos que acabam também afetando Hank, como se eles fossem uma só pessoa. Hank acaba se desequilibrando e fica pendurado na árvore. O cadáver então não ajuda ele e Hank cai, onde ele é pego pelo urso e arrastado. O cadáver então começa a se mexer e desce da árvore. O urso então larga o Hank e vai para cima do cadáver, que usa a fogueira para espantar o urso. Hank vai até o cadáver e acaba desmaiando. O cadáver então carrega Hank até a casa da Sarah, a mulher que ele colocou como capa de celular. Hank acorda e fica desesperado. Ele então diz que eles precisam ir embora, mas o cadáver diz que ele precisa falar com a Sarah e viver tudo aquilo que o Hank simulou na floresta. Hank então diz que o mundo não funciona assim. Os dois então começam a brigar e uma garotinha aparece. A garotinha então pergunta se a roupa do cadáver era para o Halloween, já que ele parece um zumbi. O cadáver então diz que o nome dele é Manny e que eles precisam de ajuda porque eles estavam perdidos na floresta e só sobreviveram porque ele tem poderes especiais. O cadáver então acaba peidando e a garotinha chora. De repente, Sarah, a mãe da garotinha, aparece. Hank então fica hipnotizado vendo aquela casada na frente dele. Sarah, com medo, pega sua filha e pergunta quem era ele. A garotinha então diz que ele é o Manny e estava perdido na floresta, precisa de ajuda. Sarah pergunta se é verdade e Hank confirma que sim. Sarah então diz que vai chamar a emergência. Hank vai falar com o Manny, mas ele fica muito triste por Sarah nem olhar para ele. Manny então morre. Sarah então aparece com um copo de água e ajuda o Hank. A emergência chega e atende ele. A perícia do local então conversa, dizendo que o corpo do Manny tinha várias escoriações pós-morte e que talvez ele tenha saltado da ponte. Uma repórter chega e chama o Hank de Manny, dizendo para ele que eles vão entrar ao vivo em 5 minutos. Um policial então acha o celular do Hank e vê a foto da Sarah. Outro policial então pega o celular. Um velho então chega e o policial diz que achou o número dele no celular que estava com o corpo e que o velho precisa identificar a pessoa. Hank então se esconde porque era o pai dele. O velho então se recusa a identificar o corpo e vai embora. Hank então segue seu pai e Sarah aparece perguntando se ele está bem. De repente, um policial surge e diz que precisa mostrar uma coisa para ela. Sarah então recebe o telefone e o policial diz que tinha várias fotos dela no celular. A repórter então aparece chamando Hank de Manny e diz que eles vão entrar ao vivo em 5 segundos. A entrevista começa e o pai do Hank pergunta o que ele está fazendo. Hank então diz que ele não é o Manny, mas sim Hank Thompson e que o Manny era o corpo. Hank então diz que o Manny salvou a vida dele graças aos seus poderes especiais e que não vai deixar levarem o corpo dele. Sarah então pergunta por que tinha fotos dela no telefone dele. Hank então diz que ele gostava da felicidade dela e pede desculpas. Mentira, que ele queria pegar a casada. Hank então pega o corpo do Manny e o pai dele aparece perguntando o que a mãe dele acharia disso. Hank então diz que ela estaria feliz por alguém amar ele.
Hank então corre com o corpo e a repórter vai atrás dele. Hank acaba deixando o corpo cair e vai atrás. Até a filha da Sarah também foi atrás do corpo do Manny. O pai da garotinha então escuta ela e vai atrás também, junto com a polícia. Hank então usa o corpo do Manny para escorregar e desce o barranco. Ele acaba caindo no rio e atravessa com o Manny. Enquanto isso, está todo mundo atrás deles. O policial acha Hank e diz para ele entregar o corpo. Mas de repente, o policial se distrai com o local onde Hank e o cadáver ficaram fazendo suas simulações. Sarah chega em seguida e também vê o local onde Hank imitava ela no ônibus. Hank chega até a praia com o corpo do cadáver e começa a conversar, dizendo para o Manny não morrer. De repente, todo mundo aparece e fica olhando para eles. Sarah então pergunta se foi o Hank que fez tudo aquilo na floresta. Ele responde que sim, e diz que ele e o Manny se divertiram muito. Sarah então acha que o Hank é doido. O policial então aparece e algema o Hank, que diz para o Manny que tudo que ele precisa fazer é mostrar. Hank então prepara um gás e peida. O policial sai de perto e Sarah fica sem ar. Hank então é levado pelo policial e peidos são escutados. O policial então esculacha o Hank, que diz que não foi ele. De repente, o corpo do Manny começa a tremer de tanto peidar. Hank olha para o seu pai, que balança a cabeça. Hank então vai até o Manny e todos ficam perplexos olhando aquela cena. Manny então vira um jet ski peidante e vai embora sorrindo. E aqui chega ao fim a grande história dos amigos Hank e Manny. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos, porque dá muito trabalho. Tamo junto e falou!